Inicialmente, eu retribuo o cumprimento do Dr. Emerson Rogério, que lá de Sarandi proferiu sustentação oral, me cumprimentou, pois me viu aqui pelo YouTube sentado aguardando. Gostaria de dizer ao Dr. Emerson, que nos acompanha, que vindo aqui para Curitiba, eu terminei de ler o livro que ele me deu de presente, que é um livro escrito pelo próprio Dr. João Alami Filho, que defendeu os irmãos Naves em Minas Gerais. E ver esse caso na perspectiva de quem trabalhou efetivamente na defesa é algo estarrecedor, vale muito a pena a leitura. Então, muito obrigado, Dr. Emerson. Excelências, meu nome é Marco Aurélio de Almeida e eu venho de Maringá, a cidade canção aqui do nosso Paraná, para proferir essa sustentação oral no habeas corpus, que é um meio de trancamento de um processo que foi iniciado na comarca de Marialva. Cumprimento inicialmente o presidente desta Câmara, o doutor José Maurício Pinto de Almeida, que aqui nas minhas anotações funcionaria como relator, mas peço desculpas por esse equívoco. Excelentíssimo senhor desembargador, agora sim relator, doutor Mário Elton Jorge, e o doutor Kennedy, que também funcionará como juiz neste remédio. Cumprimento a digníssima Procuradoria de Justiça também, que cumprimento por meio do doutor Regis, que conversei posteriormente no início da sessão, muito bem me recebeu. E, doutor, nós hoje divergimos do resultado que acreditamos o mais adequado ao fato ocorrido em 2022, mas sempre divergiremos com muita hombridade, respeito, técnica e educação. E eu percebi que o parecer da Procuradoria, ele se apega, excelências, numa questão interessante, que o grosso desse habeas corpus diz respeito a uma invasão de domicílio. E tem uma informação de um policial que atendeu a ocorrência que lá ele diz que a paciente teria autorizado o ingresso na residência. Enquanto eu já estava aqui em Curitiba, hoje tomando banho para vir ao tribunal na sessão de julgamento, eu tive um estalo, um lampejo de uma ideia e pedi para a paciente firmar de próprio punho uma declaração dizendo que não. Ela não autorizou ninguém, nem mesmo aquelas pessoas da ONG que entraram na casa dela, muito menos a polícia, de violar o seu domicílio. E antes de iniciar a sessão de julgamento, talvez pecando por excesso de zelo, juntei esse documento no habeas corpus e ele agora faz parte, integra essa ação. E nesse documento está muito claro que a paciente não autorizou ninguém a entrar na sua residência. E, por fim, cumprimento os demais integrantes da Câmara e aqueles que acompanham o julgamento. Excelências, o pano de fundo desse julgamento, vossas excelências já conhecem bem. A paciente foi presa em flagrante, por meio de um flagrante ilegal, acusada de maltratar 36 animais na sua residência, que fica no pequenino município de Itambé. Não tem, eu acho que 7 mil habitantes. Todos se conhecem e conhecem a paciente e a sua boa índole e a sua boa vontade em cuidar dos animais daquele município. Tanto que quando acontece, por exemplo, de alguém sem querer atropelar um animal, um gato, um cachorro, vai correndo na casa da paciente porque ela atende, independentemente do horário, e cobra ali só o que ela gastou com os insumos, com os remédios. Essa é a boa vontade da paciente. Isso é atestado, inclusive, por meio de centenas de assinaturas que eu juntei no processo de origem dos munícipes daquela localidade, que atestam a índole decente e a boa vontade da paciente em cuidar dos animais. Esse abaixo-assinado, como disse, integra os autos de origem e vossas excelências podem ter acesso. O problema disso tudo, acredito eu, excelências, é que a paciente, além desses animais que ela cuidava e que às vezes ficavam na residência dela até se recuperarem totalmente, às vezes não iam embora porque eram animais de rua, ela também tinha seus próprios animais de estimação. Ela tinha gatos e cachorros de raça, que eram caros, que não são baratos. E na data dos fatos, duas pessoas, excelência, que faziam ou fazem parte, ainda não sei, de uma duvidosa ONG da cidade de Maringá, e digo duvidosa porque foi apurado que a ONG não presta contas a ninguém, não possui sequer registro de pessoa jurídica, e essas pessoas simplesmente invadiram a casa de dois idosos, porque ela já é uma pessoa idosa e mora com o seu marido, que também é idoso. Eles invadiram essa residência sem autorização de ninguém e começaram a fazer gravações da parte de dentro do imóvel.
A baixeza dessas pessoas, Excelência, foi tão grande que nas imagens que juntei na inicial do remédio, você pode ver essa pessoa entrando com um cachorrinho no colo, que era para, se fosse pego em flagrante ali, na hora, dentro do imóvel, ela fala, não, eu vim buscar atendimento para esse animal. Mas não, ela entrou com um telefone gravando a intimidade, a privacidade daquele local que é sagrado e inviolável, e quando ela viu que estava seguro, chamou outra pessoa que faz parte da mesma ONG, ou fazia, para entrar dentro do imóvel também, e procederam uma espécie de busca dentro daquela casa, como se fosse uma polícia paralela. Ora, essas pessoas extrapolaram limites que são impostos às forças policiais. Não é autorizado que uma pessoa simplesmente invada a casa da outra e comece a fazer gravações do seu interior. Se nem a polícia pode fazer isso, muito menos duas pessoas, porque fazem parte de uma ONG, pode fazer o que bem entenderem. E isso está registrado e provado nas imagens captadas pelas câmeras de segurança e por meio do documento que atesta que a paciente não autorizou ninguém a entrar na casa dela. Excelências, eu creio que não haja nenhuma dúvida de que a residência foi ilegalmente invadida, primeiro pelas duas pessoas, que extrapolaram, como eu disse, até os limites que são impostos às forças de segurança, e posteriormente a Polícia Militar acabou de consolidar essa ilegalidade. E para dirimir qualquer espécie de dúvida com relação à autorização ao ingresso, foi que juntei esse documento ainda hoje no habeas corpus. Eles não deveriam ter entrado na casa da paciente, mas entraram. Entraram e prenderam a paciente e apreenderam os animais. Aqui que reside a questão e a coisa curiosa e perigosa desses fatos, Excelências. Os animais foram apreendidos, e como eu disse, haviam animais que eram caros, e entregues ao líder desta ONG, essa ONG irregular, que ninguém sabe onde fica, ninguém sabe o que faz, e ninguém sabe nada sobre ela. Eu, inclusive, queria muito saber qual era o estado desses animais, porque eles, como eu disse, eram de estimação da paciente. Peticionei ao juízo, que hoje figura como autoridade coatora, para que fosse feita essa averiguação, e até o momento não tivemos nenhuma resposta enquanto defesa. Excelências, talvez por ser uma ONG irregular, mas que se intitula ONG, essas pessoas acreditam que podem fazer até o que a polícia não está autorizada a fazer. Aquela ideia de fazer o bem a qualquer custo. Essa ideia seduz, Excelências, e contamina quem ela possui. Não é por acaso que Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, a história de Raskolnikov, um jovem razoavelmente decente e inteligente que teve uma ideia péssima e uma ação horrorosa, imaginando que o bem que daquele ato ignóbil nasceria compensaria o mal que ele fez. Rodion Romanovich Raskolnikov foi parar na Sibéria e não nasceu bem nenhum dessa ação, que se assemelha em muito a dessas pessoas, e posteriormente a da polícia. Excelências, em fevereiro de 2022, foi a residência da paciente que foi violada. Hoje pode ser a minha. Amanhã a de vossas excelências. Freemos, enquanto podemos, esse mal. E é por isso que suplico a vossas excelências que reconheçam a violação ao domicílio da paciente e declarem nulas as provas utilizadas pelo Ministério Público, por conseguinte declarando a ausência de justa causa para o exercício da ação penal e determinando o trancamento do processo de origem. Todavia, caso divirjam desse requerimento, há mais. Existe outra fundamentação que também há de desaguar no trancamento do processo, que é a inépcia da denúncia. Segundo o parecer da Procuradoria, e que se assemelha muito aos fundamentos da decisão da autoridade coatora, não seria o caso de se declarar a denúncia inepta, porque os fatos estão denunciados em concurso formal. Ora, excelências, parece-me, com muita sinceridade, que não está autorizado a acusação deixar de observar o artigo 41 do Código do Processo Penal. Uma vez que não há vinculação ao juiz que sentenciará esse caso, uma obrigatoriedade de reconhecer o concurso formal. Pode ser que esse concurso não seja reconhecido quando dá a aprovação da sentença.
E aí eu não vou ter tido a oportunidade de me defender exatamente dos 36 fatos, porque eu não os conheço. O Ministério Público não descreveu os 36 fatos que ele julga ter acontecido naquele dia. Eu, enquanto defensor, preciso conhecê-los para me defender, para defender a paciente de cada um deles. Eu preciso que na audiência de instrução e julgamento eu tenha condições de analisar o fato 1, 2, 3, até o 36 de maneira individual. E da maneira como está posta a denúncia, eu não tenho condições. Restou ferido o contraditório e a ampla defesa. É um prejuízo que pode desaguar numa grande injustiça que hoje nós temos a oportunidade de corrigir por meio desse julgamento. Assim, excelências, caso vossas excelências não declarem violado o asilo inviolável da paciente, que foi maculado pela ação dessas duas pessoas que integram uma ONG irregular e posteriormente pela polícia, tendo ciência da gravação das imagens das câmeras de segurança e da declaração expressa e inequívoca da paciente de que não autorizou ninguém a entrar na casa dela, caso rejeitem essa argumentação, eu lhes rogo ainda que decidam pela inépcia da denúncia ministerial, ainda que de ofício em ambos os casos. Dessa maneira, excelências, rogando a Deus para que eu tenha me feito ser entendido nesse breve espaço de tempo que tenho para tentar buscar a justiça, eu agradeço pela atenção, quis ser o último a fazer sustentação oral hoje, porque eu gosto de ver como os trabalhos estão correndo, o ânimo da Câmara, e gostaria de parabenizar essa Câmara também, porque os trabalhos correram da melhor forma possível, com uma grande simpatia e há realmente um sentimento de acolhimento muito grande. Me foi da mais subida felicidade estar hoje presente novamente no Tribunal de Justiça, senti falta desse ambiente, dessa madeira, desse lugar, que quando a gente começa a falar do próprio escritório é diferente. Estando aqui é muito mais gostoso, eu acho que a Justiça ganha sempre com isso. Então, devolvo a palavra à presidência e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Marco Aurélio, e obrigado pelas referências, e é um prazer ter Vossa Excelência aqui conosco, representando a cidade de Canção. Agradeço a presença do doutor Marco Aurélio de Almeida dos Santos. Seja sempre bem-vindo. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Uma boa tarde.